Mateus capítulo 14, verso 28 está escrito: Disse Pedro: Se és tu, Senhor, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Deus quer nos levar a um nível maior de fé. O Senhor quer nos ensinar a viver no sobrenatural. Por isso, muitas vezes Deus permite as lutas, pois Ele pode usar as circunstâncias para que possamos depender somente dEle, porque temos a tendência de querer resolver tudo somente com os nossos recursos e a nos distanciarmos de Deus. A palavra do Senhor diz que Jesus insistiu para que os discípulos entrassem no barco. Quando anoiteceu, enquanto Jesus estava orando, o barco foi tomado pelas ondas e pelos ventos contrários. Jesus então surge andando sobre as águas. Essa passagem nos mostra que, assim como Jesus andou sobre as águas, nós também podemos andar. Ainda que a nossa fé seja pequena, mas quando depositamos a nossa confiança em Deus, nós podemos vencer qualquer adversidade que surgir na nossa vida. Mesmo que tudo pareça perdido, quando estivermos prestes a afundar, o Senhor ainda assim nos convida a caminhar com Ele sobre as águas. Você pode andar por cima de tudo que tem te oprimido, de todos os seus problemas, sejam eles familiares, financeiros, enfermidades, não importa o que esteja te afligindo. Experimente entregar todos os seus problemas nas mãos de Deus e descansar no Senhor. Muitas vezes ficamos desorientados sem saber o que fazer, porque o barco da nossa vida está sendo atacado pelas ondas e pelos ventos. Mas o segredo para caminhar sobre as águas da tribulação que querem te afundar é olhar para Cristo. Enquanto Pedro esteve com os olhos fixos em Jesus, ele pôde andar sobre o mar. A partir do momento em que ele começou a olhar para as águas, começou a afundar. Não olhe para os problemas que te cercam. Mantenha seus olhos em Cristo, pois Ele é o autor e consumador da nossa fé. Há poder no nome de Jesus para que um milagre seja feito na sua vida. Eu quero orar por você. Senhor, que no meio das ondas e dos ventos contrários, nós possamos ouvir a Tua voz, nos convidando para caminhar contigo sobre as águas. Que a nossa fé não vacile, mas que possamos manter os nossos olhos acima das ondas, e ainda que o nosso olhar, por algum momento, se desvie do Teu, e se porventura começarmos a afundar, que o Senhor estenda a sua mão em nossa direção e nos dê livramento. Confiamos em Ti e sabemos que o Senhor pode nos fortalecer nos momentos mais difíceis da nossa vida. Não sabemos o que fazer diante de tantos problemas, Senhor, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Leva-nos a um nível maior de intimidade e fé, onde os nossos pés não vacilem e onde possamos escutar de forma clara a Tua voz. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Inscreva-se no novo canal do pastor Edivaldo Oliveira e adquira os novos livros do Ministério Minuto com Deus. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Segunda Reis, capítulo 23, verso 25, está escrito: E antes dele não houve rei semelhante, que se convertesse ao Senhor, com todo o seu coração, e com toda a sua alma, e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés. E depois dele nunca se levantou outro igual. Um ciclo é uma série de acontecimentos que se repetem periodicamente na nossa vida. O rei Josias vinha de uma linhagem onde todos se corromperam, mas ele decidiu quebrar esse ciclo de maldições. Quem sabe você esteja cometendo os mesmos erros que seus pais, e aos poucos você percebe que sua vida toma o mesmo rumo. Hoje é tempo de romper esse ciclo maligno na sua vida. A palavra de Deus diz que durante o reinado de Josias, o livro da lei foi encontrado.
E ele reuniu todo o povo e leu diante deles a palavra do Senhor. A primeira coisa que você tem que fazer para romper o ciclo é criar o hábito de ler a Bíblia. Ela é lâmpada para os seus pés e luz que ilumina os seus caminhos. Mais do que isso, Josias fez uma aliança junto com o povo de que obedeceria e guardaria as leis de Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma. Não basta ser ouvinte da palavra, é preciso colocá-la em prática. Josias também limpou o templo. Significa tirar da nossa vida tudo o que é impuro. É tempo de abandonar todas as práticas de pecado que você sabe que tem desagradado a Deus. O rei Josias tinha apenas 8 anos quando assumiu o reinado em Judá, mas ele foi sábio em suas decisões. O Senhor desafia você hoje a iniciar uma nova etapa na sua vida. Pare de cometer os mesmos erros, porque eles têm levado você à destruição. Resolva mudar seus hábitos. Leia a palavra de Deus, abandone os seus pecados. Não é porque seus pais foram adúlteros ou alcoólatras que você deve seguir os mesmos passos. Talvez você teve péssimos exemplos dentro da sua casa, assim como Josias, mas você pode fazer diferente. Se na sua família todos fracassaram, você pode ser um vencedor. A escolha é sua. Entregue a sua vida para Jesus e deixe que o Senhor reescreva a sua história. Eu quero orar por você. Senhor, eu oro por aqueles que ouvem essa mensagem, que têm experimentado ciclos malignos que se repetem na sua vida. Que a decepção e o desânimo sejam substituídos pela motivação. Dê a eles determinação, Senhor. Que a tristeza dê lugar à alegria. Que os conflitos tenham fim e ele possa experimentar dias de paz na sua casa. Senhor, que as maldições que acompanham essa família sejam quebradas e que eles experimentem um tempo de bênçãos. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Acompanhe o nosso culto online, neste domingo às 19 horas, pelo nosso canal no YouTube e pela nossa página no Facebook. Deus te abençoe, eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Isaías capítulo 64, verso 8 está escrito: Contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, Tu és o oleiro. Todos nós somos obra das Tuas mãos. A palavra do Senhor nos compara ao barro, e Deus é comparado ao oleiro, aquele que transforma o barro com as suas mãos. Deus tem uma maneira específica de agir na vida de cada um, porque o Senhor nos conhece melhor do que ninguém e sabe de tudo que nós precisamos para nos tornarmos pessoas melhores. A vontade de Deus é que o nosso caráter seja a cada dia mais parecido com o dele. Muitas vezes não é fácil ser moldado por Deus. Por isso, muitas pessoas acabam desistindo no meio da caminhada. Saiba que foi Deus quem te escolheu, mesmo com todas as suas imperfeições, com as suas fraquezas, suas limitações. O Senhor separou você para que você fosse propriedade exclusiva dele. Deus nos tirou do lamaçal de pecado e nos resgatou das trevas, nos transportando para a luz. O problema é que, quando Deus nos trouxe das trevas para a luz, nós trouxemos de lá um monte de impurezas, de pecados, de sentimentos ruins, decepções, ressentimentos e tantas outras coisas. Algumas que temos até vergonha de falar, mas que fazem parte da nossa história. Por causa dessas coisas, nós vamos ter que passar pelas mãos do oleiro, até que a nossa vida seja restaurada e o nosso caráter seja transformado, conforme a imagem e semelhança de Deus. Se você tem passado por tribulações, se tem enfrentado dificuldades,
Saiba que Deus pode estar trabalhando na sua vida para que você se transforme em um vaso nas mãos do Senhor. Deus quer nos moldar, nos transformar e nos santificar. Quando vamos até Deus, devemos declarar as nossas imperfeições e as nossas fraquezas. O barro não tem nenhum valor, mas nas mãos do oleiro pode se transformar em uma obra de grande importância. Permita que Deus mude sua vida. Tenha um coração quebrantado diante de tudo que o Espírito Santo te ensinar e esteja disposto a mudar de atitude. Eu quero orar por você. Pai, nós nos colocamos em suas mãos para que o Senhor nos molde segundo a sua vontade. Tira do nosso caráter toda a imperfeição, porque nós queremos nos tornar mais parecidos com Jesus. Nos ensina a conviver com as pessoas que pensam e que agem diferente de nós. Faça com que sejamos mais tolerantes, menos orgulhosos e que o pecado não tenha domínio sobre nós. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, ela pode mudar a vida de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Segunda Crônicas, capítulo 20, verso 15, está escrito: Ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá. Assim lhes diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. E o verso 17, que diz assim: vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo nem se desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Houve um momento durante o reinado do rei Josafá em que Israel se viu cercado pelos inimigos, por todos os lados. 3 povos entraram em guerra contra Israel ao mesmo tempo, e por causa disso o rei teve medo. Depois de um tempo de jejum e oração, veio a palavra de Deus ao povo, onde o Senhor dizia que eles não deveriam ter medo, porque aquela guerra não era deles, mas sim do próprio Deus. Você já se viu cercado de inimigos por todos os lados? Sabe aqueles dias em que parece que todos os problemas acontecem de uma só vez? Ou quando você recebe várias notícias tristes, uma atrás da outra? Nessas horas temos a impressão de que Deus se esqueceu de nós. Se você está se sentindo assim, cercado por todos os lados, sem forças para lutar e com medo do que irá acontecer com você ou com a sua família, ouça a voz de Deus te dizendo hoje: as suas batalhas são as minhas batalhas. As suas guerras são as minhas guerras. Os inimigos que se levantaram contra você, é contra mim que se ergueram. E eu sou o Deus que te concede a vitória. Não tenha medo do que está por vir. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, sou contigo e te guardo com a minha destra fiel. Josafá confiou em Deus e não precisou lutar, pois os seus opositores lutaram entre si e derrotaram-se uns aos outros. Essa palavra de hoje te desafia a confiar em Deus e a entregar todos os seus problemas nas mãos dele. Ele é poderoso para te fazer prevalecer sobre os seus inimigos. Eu quero orar por você. Senhor, somos gratos pela sua palavra e pelas suas promessas. Contemple a vida desse irmão e dessa irmã, que se veem cercados pelos seus inimigos e que não conseguem enxergar uma luz no fim do túnel. Traga cura, provisão, libertação, abre as portas que se fecharam para eles e mostra a todos que o Senhor é Deus.
entregamos a nossa vida, nossa família, nossas finanças, nosso casamento, tudo o que temos e tudo o que somos nas suas mãos. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem. Ela pode mudar a vida de alguém. Siga Minuto com Deus nas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Apocalipse capítulo 2, do verso 2 ao verso 5 está escrito: Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isso. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. O esfriamento espiritual pode ser entendido como a perda da paixão pelo Evangelho, a perda do primeiro amor, e também o distanciamento entre o crente e Jesus, ou entre o crente e Deus. Todos os cristãos estão sujeitos a passarem por isso. Em algum momento vamos esfriar na fé. Mas não podemos nos acomodar e achar que isso é normal, pois, se fizermos isso, vamos ficar prostrados e a tendência é nos afastarmos ainda mais de Deus. O filho pródigo se afastou da casa do pai, mas houve um momento em que ele caiu em si e decidiu voltar. E a sua decisão foi seguida por uma atitude. O texto de Lucas 15 diz que ele se levantou e voltou para a casa do pai. Antes de continuar, eu quero pedir que você se inscreva no canal, que você compartilhe essa mensagem e, caso queira, você pode também se tornar membro do canal. Assim você estará abençoando esse ministério. Nós identificamos que uma pessoa está fria espiritualmente quando ela não tem vontade nenhuma de orar, quando ela ora por obrigação e usando sempre as mesmas frases feitas, no automático. A pessoa que está fria espiritualmente não tem prazer na leitura da Bíblia. Ela começa a ler a Bíblia e lhe dá sono rapidamente. Salmos capítulo 1 diz que aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Além de perder o prazer na oração e na leitura bíblica, o desânimo espiritual vem acompanhado de uma atitude onde a pessoa permite que o pecado entre na sua vida aos poucos. Ela vai abrindo exceções, negociando princípios, e o que podemos observar é que ninguém esfria na fé da noite para o dia. É um processo longo, no qual diariamente a pessoa vai deixando que o pecado, os maus hábitos e tudo aquilo que antes ela recriminava passem a se enquadrar nas atividades conhecidas pela famosa frase: não tem nada a ver. Quando nós estamos desanimados e frios espiritualmente, nós ficamos sem forças para vencer o pecado e as tentações. Nos tornamos presa fácil do inimigo e da nossa própria natureza carnal, que nos leva ao pecado. Passamos a encarar o pecado como uma coisa natural e não damos nenhuma importância ao sacrifício de Jesus. E nem nos importamos com a presença do Espírito Santo em nós. Não temos nenhuma disposição em buscar a Deus. E o pior é que muitas situações como essas passam despercebidas por nós. Às vezes tem pessoas assim ao nosso lado, mas que não demonstram.
Aparentemente elas estão bem espiritualmente, porque no momento da oração elas fecham os olhos, durante o louvor elas cantam, no dia da ceia elas participam normalmente. Então ficamos com a impressão de que está tudo bem com elas. É o que nós chamamos de frieza velada, que é o oposto da frieza revelada, que é quando se torna evidente o abatimento espiritual. E nos casos de frieza velada, quando nos damos conta da gravidade da situação, já existe um nível de desmotivação ou de envolvimento com o pecado que fica difícil voltar atrás. O pecado, quando ele é descoberto, geralmente provoca escândalo e a pessoa fica sem graça de voltar na igreja, se afastando ainda mais da comunhão com os irmãos e com Deus. São crentes que estão frios por dentro, mas mantêm a aparência externa, escondendo e disfarçando a sua degradação interior. Se tornam meramente religiosos, frequentadores de cultos, mas não têm nenhuma vida com Deus. E tem também aqueles que se tornaram declaradamente frios e incrédulos, que passaram a questionar a palavra de Deus e o poder do Espírito Santo. 2 Coríntios capítulo 4, verso 16, diz assim: por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos desgastados, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Qualquer pessoa está sujeita a passar por um período de desânimo na sua vida. O problema é quando esse período se prolonga por vários meses ou até anos. Quando percebermos qualquer sinal de desânimo em nós, precisamos reagir imediatamente, buscando a Deus em oração e não nos conformando com essa situação. Além da frieza espiritual, caracterizado por esse desinteresse com as coisas de Deus, outra situação que merece nossa atenção é o desânimo de forma geral. Quando não temos mais vontade nem de sair de casa com as pessoas, ou de ver ou conversar com os amigos, quando nós passamos mais tempo em frente à televisão, ao celular ou no computador, ou quando não temos mais interesse por coisas que antes eram importantes para nós. O desanimado não tem mais prazer no trabalho, nos momentos com a família, e muitas vezes falta motivação até para tirá-lo da cama. Esse desânimo pode estar ligado a uma estafa, que pode se originar de um esgotamento físico, mental, e ele pode ser também ocasionado pelo excesso de responsabilidades que nós assumimos. O desânimo pode afetar até a nossa atividade sexual, diminuindo o desejo e a libido. Embora todos esses sintomas possam ter uma origem patológica, o desânimo também pode ser ligado a um fator espiritual, porque a falta de relacionamento com Deus pode fazer com que nós sejamos enfraquecidos no nosso espírito e, consequentemente, fiquemos desanimados também no nosso corpo. Mas a boa notícia é que sempre nós podemos recomeçar. Deus sempre tem uma palavra de encorajamento para nós. E mesmo que passemos um tempo desanimados e desmotivados, o Senhor nos dará força e nos sustentará nos momentos de fraqueza. Temos que nos lembrar sempre que Deus é conosco. Ele é o nosso auxílio e nos revigorará no tempo certo. É possível recomeçar, voltarmos para a direção proposta por Deus, voltar ao primeiro amor, levantar-se do pó e da cinza e olhar para Jesus Cristo, o único que pode revigorar e reanimar o que está abatido. É preciso esforço, uma determinação e uma atitude da nossa parte, acompanhada pela ação do Espírito Santo, que vai ministrar um novo fôlego de vida sobre nós. Podemos sair do estado de frieza espiritual e da apatia. Sabe como? Mesmo sem querer ler a Bíblia, leia. Mesmo sem querer orar,
ore. Mesmo quando você não quiser ir à igreja, decida e vá. Mesmo sem perceber a fé no seu coração, busque a Deus a si mesmo. É uma questão de decisão e esforço. E com a ajuda de Deus, você será cheio novamente, será avivado e motivado. Achegue-se a Deus e Ele se achegará a você. Entregue todos os dias os seus caminhos e a sua vida ao Senhor. Confie nele e o mais Ele fará. Eu quero orar por você. Deus, eu te peço que o Senhor contemple agora esse irmão e essa irmã que se encontram desanimados por causa das circunstâncias pelas quais estão passando. Seja com eles nos momentos de dificuldade e de dor. Não permita que eles permaneçam prostrados, mas que possam se reerguer para que recebam a força do Senhor na sua vida. Que em seu nome possamos vencer o desânimo e a frieza espiritual que tem nos paralisado. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, ela pode mudar a vida de alguém. Deus te abençoe, eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Salmos 46, verso 1 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Enquanto estivermos nesse mundo, não estamos livres das adversidades, mas esse versículo nos traz uma boa notícia. Deus é o nosso refúgio. Por isso, quando enfrentarmos um problema, o lugar para onde devemos ir é a presença de Deus. Ele também é a nossa fortaleza, nosso muro de proteção e nosso escudo. O Senhor é aquele que nos socorre bem no meio dos problemas. Esse é o nosso Deus, aquele que certamente vai nos livrar das situações difíceis e impossíveis. A palavra aquietar, citada pelo salmista no verso 10, significa aqui nesse contexto sossegar, tranquilizar ou serenar. Mas sejamos sinceros, quantas vezes em meio a uma situação difícil ou durante uma fase turbulenta, nós realmente conseguimos aplicar e viver o verdadeiro significado de aquietar? Então surge o convite do Salmo 46, ou melhor, mais do que um convite. O versículo 10 é um comando de Deus para que descansemos nele no dia da angústia ou quando tudo desabar ao nosso redor. Poucas vezes conseguimos receber essa voz de Deus e apenas nos aquietar e confiar. Mas saiba que a cada manhã você pode ouvir a doce voz do Espírito Santo te dizendo: aquiete-se. Mesmo assim, o nosso comportamento ainda é de resistência, pois temos a tendência de confiar primeiro em nós mesmos, em nossos próprios recursos e na nossa força, mesmo ela sendo tão pequena e limitada. Buscamos a Deus apenas como uma opção. Por isso, eu quero hoje, através dessa mensagem, convidar você a se aquietar, independente das circunstâncias ou dificuldades que estiver enfrentando. Permita que o Senhor seja o Deus da sua vida. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade, pois Deus é poderoso para cuidar de cada detalhe dos seus dias. Deus nunca perde o controle da situação, por mais difícil que ela seja. Ele está conosco. O Deus de Israel é nossa proteção. A nossa fé em Deus não depende de que tudo esteja no seu lugar em nossas vidas. Pode estar tudo de pernas para o ar, em nossa saúde, na nossa família, nas nossas finanças, mas ainda assim sabemos que Deus é nosso refúgio e fortaleza e que na hora da angústia Ele é socorro bem presente. Você pode confiar em Deus, deixando seus problemas aos pés da cruz e voltando para casa sem eles. Deposite, como se fosse uma oferta, todas as suas dores no altar de Deus e volte para casa sem elas. Creia que a intervenção do Senhor vai chegar no momento certo. E ainda que demore,
O Senhor te dará forças e sustento até que ela chegue. Se você crê que Deus é maior do que todos os seus problemas e hoje você deseja descansar no Senhor, receba essa palavra no seu espírito e faça essa oração comigo. Obrigado, Pai, pois hoje eu sei que posso ter tranquilidade e segurança, independente das circunstâncias e adversidades que estou enfrentando. Eu sei que o Senhor é poderoso para me livrar de qualquer situação e nunca me deixará desamparado. Me perdoe pelas muitas vezes em que não busquei a sua presença ao enfrentar um problema e acabei impedindo que o Senhor pudesse agir. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Efésios capítulo 6, versículo 11 diz assim: Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. No capítulo 6 de Efésios, o apóstolo Paulo dá uma série de instruções bem práticas para os irmãos da cidade de Éfeso. E embora tenham sido escritos naquela época, esses mesmos princípios ainda podem ser aplicados à nossa vida. Ele começa falando sobre a importância de os filhos obedecerem e honrarem a seus pais. Paulo orienta aos pais para que não irritem seus filhos, mas que os criem segundo a instrução do Senhor. Ele fala para os empregados obedecerem e respeitarem seus patrões e fazerem suas tarefas como se estivessem fazendo para Deus. E também fala para os patrões tratarem seus empregados com respeito e sem ameaças. São instruções práticas, coisas comuns ao nosso cotidiano. Mas a partir do versículo 11, Paulo tira os nossos olhos do mundo físico e alerta para que nós estejamos preparados contra as ciladas que o diabo quer colocar em nossa vida. É preciso que você, que está ouvindo essa mensagem, entenda isso. Existe um mundo físico que nós podemos ver, mas segundo a Bíblia, há também um mundo espiritual. Assim como devemos nos proteger no mundo físico, devemos também estar preparados contra as investidas do diabo sobre a nossa vida. Sabe aqueles dias em que as coisas saem do nosso controle? Quando parece que os nossos problemas se acumularam e quando olhamos para nós mesmos e nos sentimos limitados e incapazes de lidar com uma situação? Paulo chamou esse momento de dia mau. Mas a palavra de Deus diz que a luta que travamos não é contra as pessoas, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo de trevas e contra as forças espirituais da maldade que atuam nas regiões celestiais. Deus usa pessoas, mas infelizmente o diabo também usa. É preciso entender isso, para que ao enfrentar qualquer situação no seu dia a dia, você saiba até que ponto tem que agir com suas próprias forças ou simplesmente orar a Deus, pedindo que Ele anule a influência maligna sobre aquele caso. Infelizmente, o que temos visto são esposas e maridos lutando entre si, pais e filhos que não se entendem, famílias que estão sendo destruídas porque não se uniram contra o verdadeiro inimigo que quer destruí-las. Mas Deus não nos deixa desamparados. Ele coloca à nossa disposição uma armadura. Não entre na guerra se não estiver devidamente preparado. Paulo nos orienta a cingir-nos com o cinto da verdade e vestir a couraça da justiça. Fala sobre andar na luz e sermos justos. Calçar os nossos pés com as botas do Evangelho fala do nosso testemunho. O escudo da fé nos protege das setas inflamadas do maligno. O capacete da salvação diz respeito a guardar a nossa mente. E a espada do Espírito é a própria palavra de Deus, que é a nossa arma de ataque. E Paulo completa falando para orarmos em todo o tempo. Ore por você e pela sua família. Tenha a ousadia de reunir sua família pelo menos 2 vezes na semana e conduzi-los em oração, uns pelos outros. Eu creio que assim você verá uma grande transformação em sua casa. Eu quero orar por você. Senhor, obrigado por abrir os nossos olhos para que saibamos quem é o nosso verdadeiro inimigo. Me perdoe porque muitas vezes eu me levantei contra o meu cônjuge,
contra meus filhos ou contra as pessoas que eu julgava estarem me fazendo mal. Mas hoje eu decido me levantar contra o meu inimigo. Eu me visto com a tua armadura, Deus, e declaro que Satanás não tem mais poder nem influência sobre a minha vida, nem sobre a vida de ninguém dessa família. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. João capítulo 14, verso 1 diz assim: Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Se você ler o capítulo 13 de João, vai ver que o contexto era o seguinte: era a noite de Páscoa e da última ceia. Jesus estava sabendo que nas próximas horas ele seria crucificado. Ele sabia que havia um traidor entre eles, e ainda se não bastasse, Jesus também sabia que Pedro o negaria antes que o galo cantasse 3 vezes. Mas mesmo em meio a tudo isso, Jesus começa o capítulo 14 dizendo: Não se turbe o vosso coração. Mesmo quando enfrentou seu pior momento, Jesus não se desesperou, e ele queria que seus discípulos também não se desesperassem. Mas como os discípulos conseguiriam isso? Ou como nós podemos manter o equilíbrio quando os nossos problemas parecem ser maiores do que a nossa capacidade de resolvê-los? A resposta é: creiam em Deus e creiam também em mim. Quando Pedro andou sobre as águas em Mateus 14, ele conseguiu fazer isso apenas enquanto manteve seus olhos em Cristo. A partir do momento em que ele se preocupou com as ondas, começou a afundar. Quando Paulo e Silas foram presos, a palavra diz que na noite que antecederia a sua morte, eles cantavam louvores a Deus na prisão. Esse é o segredo para manter a ansiedade distante e não deixar que o coração se turbe. Olhar para Jesus e crer em Deus. Esse versículo contém uma ordem amorosa da parte de Jesus. Turbar significa sofrer perturbação. E o que ele nos pede nessa passagem é justamente isso, que nos tranquilizemos, que estejamos descansados e que possamos crer no Deus Pai, aquele que nos criou e que cuida de nós, e no Deus Filho, aquele que nos ama e que morreu no nosso lugar. Quando verdadeiramente confiamos e obedecemos a Deus, nosso coração e nossos pensamentos se acalmam, de uma forma inexplicável aos olhos humanos. Tudo que Deus quer é a nossa total entrega, para que Ele coloque em nosso coração uma paz que exceda a inteligência humana, que não dependa de sentimentos ou circunstâncias. Muitas vezes é difícil esperar por definições, resultados e respostas. Criamos expectativas capazes de nos levar a um estado de profunda angústia, mas temos que fechar os nossos olhos e crer em Deus, pois a palavra diz que Ele trabalha para aqueles que nele esperam. Jesus diz em um amplo sentido e afirma: não ande esmorecido, sem ânimo. Deus nos chama à confiança. Ele te segura pela mão e te conduz. Creia somente. Não importa que tipo de problemas ou aflições você tem experimentado. Não perca a sua fé. Não tenha medo. Jesus esteve, está e sempre estará no controle da sua vida, mesmo que às vezes as circunstâncias digam o contrário. Eu quero orar por você. Senhor Deus, que essa palavra venha trazer conforto e esperança ao coração daqueles que têm enfrentado problemas na sua casa, na sua vida sentimental, nas suas finanças, aqueles que têm lutado contra enfermidades ou que enfrentam dias difíceis em seus ministérios. Que tenhamos fé suficiente para fechar nossos olhos e descansar nas tuas promessas, por piores que sejam as aflições que estivermos enfrentando. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Curta e compartilhe essa mensagem. Faça seu pedido de oração. Deus te abençoe. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus.
Isaías 43, versículos 1 e 2 diz assim: Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. A palavra liberada aqui pelo profeta Isaías é para nós, que somos o Israel espiritual, e serve como sustento para aqueles que passam por tribulações. Deus conhece a sua vida. Desde que você ainda estava no ventre da sua mãe, o Senhor já contemplava os seus dias. E o que você enfrenta hoje não é novidade para Deus. Talvez você até tenha sido surpreendido por alguma adversidade que não esperava que ocorresse agora. Mas saiba que antes que isso acontecesse, Deus já estava sabendo. E no tempo certo Ele te dará a solução e a resposta que você tem buscado. Deus não te abandonou. Jesus falou para os discípulos que estaria conosco até a consumação dos séculos. Você pode até não ver, mas Deus está ao seu lado, nos bons e nos maus momentos. Deus diz aqui que formou Jacó e criou Israel. Ele tem uma aliança conosco. Deus sempre se apresenta como Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Revela a misericórdia de Deus com o pecador, que reconhece seus erros e se arrepende. Eu não sei quais têm sido suas lutas e que tipo de problemas você tem enfrentado, mas eu quero que você receba essa palavra que o Espírito Santo libera hoje. Ouça a voz de Deus dizendo para você: não temas. O Senhor é poderoso para te livrar, e ainda que sua dor não cesse de imediato, Deus te dará forças para suportá-la, porque Ele é contigo. Deus diz aqui que nas águas ou no fogo Ele nos daria livramento. Águas simbolizam as tribulações e o fogo são as provas. O Senhor está à frente de suas batalhas. Ele é o Senhor dos exércitos. Não tenha medo, não desanime, levante a sua cabeça. Você não serve a um Deus morto. Ele está vivo e não se esqueceu das suas promessas. Eu quero orar por você. Senhor, são tantos problemas e dificuldades que nos assolam que muitas vezes ficamos amedrontados e não sabemos como agir. Mas diante dessa palavra, nós tomamos posse do Teu cuidado e declaramos a nossa dependência e a nossa total confiança no Senhor. Obrigado porque o Senhor nos chama pelo nome. Cuida de nós, Pai. Traga solução para aqueles que têm enfrentado dias difíceis em seus lares. O inimigo tem atacado nossas famílias, mas sabemos que o Senhor tem um propósito na vida de cada filho, cada marido e cada esposa. Muitos enfrentam enfermidades. Eu peço que o Senhor traga a cura, mesmo que os recursos da medicina tenham se esgotado, porque eu sei que o Senhor está acima da ciência. Eu oro por aqueles que enfrentam crises financeiras, que o Senhor abra as portas de emprego, traga provisão e sustento, e não deixe que falte nada nessa casa. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou Edivaldo Oliveira, e esse foi mais um Minuto com Deus. Deus tem uma vida vitoriosa para você e para mim. E muitas vezes, para que alcancemos tudo aquilo que Deus tem para nós, teremos que vencer os desafios que são colocados à nossa frente. As bênçãos espirituais são muito maiores e melhores. Elas nem se comparam às bênçãos que adquirimos aqui na terra. A palavra diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas isso não significa que nós também não possamos experimentar uma vida bem-sucedida aqui na terra. O livro de Josué traz lições maravilhosas para aqueles que querem experimentar uma vida vitoriosa. Josué estava conduzindo o povo para entrar na terra prometida. E ele ouviu de Deus alguns conselhos e promessas que fizeram toda a diferença para ele. Hoje eu quero falar sobre 7 palavras de Deus que foram ministradas a Josué e que podem despertar hoje a sua fé e fortalecer o seu espírito e te conduzir a uma vida vitoriosa. Eu peço que você deixe o seu like nesse vídeo,
que você se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações. E se você quiser apoiar o nosso projeto, se torne membro do canal. A primeira palavra que Deus liberou sobre Josué foi: prepare-se. Em Josué capítulo 1, verso 2 diz: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão. Apesar de Josué ter experimentado uma perda, e uma perda significativa, pois Moisés era o seu líder e sua principal referência, Deus pede que ele se prepare, no sentido de se levantar, se reerguer. Na versão da Bíblia, a Mensagem diz assim: meu servo Moisés morreu, mas vamos adiante. Significa que, mesmo em meio à dor, às perdas e às dificuldades, Deus nos diz para prosseguirmos. Você está passando por um momento difícil? Deus te diz: erga-se, prepare-se, pois eu ainda tenho conquistas para a sua vida. É hora de virar a página. A segunda palavra liberada por Deus sobre a vida de Josué foi: existem promessas sobre a sua vida. Em Josué capítulo 1, verso 3, Deus diz assim: como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Deus estava dizendo: esses podem ser tempos difíceis, mas as minhas promessas para a sua vida permanecem. Deus não depende de circunstâncias favoráveis para agir. Por mais que pareça impossível, creia que as promessas do Senhor se cumprirão na sua vida. Receber essa verdade em nosso coração nos dá forças para prosseguir. A terceira coisa que Josué ouviu da boca de Deus foi: a minha presença será contigo. Em Josué 1, versículo 5 está escrito: assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Muitas vezes nós nos sentimos sozinhos em meio às lutas, mas temos que nos lembrar que Jesus disse que estaria conosco todos os dias, até o final dos tempos. Deus esteve com Moisés nos momentos mais decisivos da vida dele, e a presença do Senhor fez toda a diferença para Moisés. Agora, Josué recebia do Senhor a certeza da sua presença. E eu e você também podemos receber isso em nosso coração. Deus está conosco nos dias bons e principalmente nos dias maus. A quarta palavra de Deus para Josué foi: seja forte e corajoso. Diante dos desafios, nós temos que pedir ao Senhor que nos fortaleça e nos dê coragem. São duas características essenciais para sermos vencedores. Não adianta termos a força de Deus em nós se não tivermos ousadia para tentar conquistar novos territórios. Da mesma forma, também não adianta termos coragem e intrepidez se a força e a unção de Deus não estiverem conosco. Porque senão, diante do primeiro obstáculo, nós vamos querer desistir. A quinta orientação do Senhor a Josué foi: tenha foco. No versículo 7 diz assim: tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que você andar. A vida vai nos oferecer muitas possibilidades. Só que muitas dessas alternativas vão nos levar para longe dos propósitos de Deus. Por isso precisamos ter foco. Se você quer conquistar algo, se você tem um alvo a ser atingido, foque nisso. Ter foco não é somente seguir firme o nosso caminho, mas é saber dizer não a todos os outros caminhos que vão surgir ao longo da nossa jornada. A sexta palavra que Josué ouviu da boca de Deus foi a seguinte: Josué, preencha sua mente
com aquilo que te inspira. No versículo 8, Deus diz assim: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite. Pessoas bem-sucedidas enchem a sua mente com coisas boas, com palavras inspiradoras, com palavras abençoadoras. Deus orienta que Josué fale da palavra de Deus, estude a palavra de Deus e coloque a palavra em prática, porque assim ele será bem-sucedido. Essa é uma orientação que vale para nós também. Sua mente tem que ser alimentada com coisas boas. Informação é importante, entretenimento é importante, reflexões de autoajuda são muito bem-vindas, mas também temos que nos alimentar da palavra de Deus. E a sétima orientação que Josué ouviu de Deus foi: Josué, não tenha medo e não desanime. Está no versículo 9. Não fique desanimado nem tenha medo. A maioria das pessoas nessa época do ano faz planos e projetos, estabelece metas para o próximo ano, mas quando tenta colocar em prática aquilo que ela se propôs, começam a vir as dificuldades. Daí a pessoa desanima. E o medo é apenas um dos muitos fatores do desânimo, mas a gente poderia citar muitos outros aqui. Muitas vezes o desânimo está relacionado a algum sintoma patológico, por exemplo, a falta de vitamina D que nós adquirimos com a exposição ao sol. O desânimo pode ocorrer por causa de problemas familiares, dificuldades financeiras. Pode acontecer que uma pessoa crie uma expectativa tão grande sobre um resultado que ela quer alcançar, e quando ela não alcança, ela é tomada pelo desânimo. E tem também aquele desânimo que aparece do nada. Você simplesmente acorda desanimado e não sabe de onde veio aquele sentimento. Quando você se sentir desanimado, lembre-se de quem você é. Traga à sua mente coisas que você já conquistou. Por mais que a sua vida esteja difícil nesse momento, certamente existem bênçãos de Deus sobre você, coisas boas que já aconteceram na sua vida. Esses pensamentos nos motivam e nos encorajam. Receba essa palavra, meu querido irmão, minha querida irmã. Nesse momento eu quero orar por você, eu quero orar junto com você. Aonde você estiver, se você puder, una a sua voz à minha. Se você crê pela fé, concorde com essa oração. Expresse essa concordância aqui nos comentários. Escreva: eu tomo posse dessa palavra em nome de Jesus. Eu tomo posse das promessas de Deus. Eu recebo pela fé tudo que Deus tem para mim. Escreva uma frase profética aqui nos comentários. Vamos orar juntos em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e Pai, nós queremos te louvar, te bendizer, glorificar o teu santo nome e dizer que pela fé nós recebemos todas as promessas do Senhor que estão contidas na tua palavra. Ó Deus, eu coloco diante do Senhor a vida dessa pessoa que está ouvindo essa mensagem e peço que o teu Espírito Santo ministre ao coração dela. Que essas palavras que foram mencionadas aqui possam realmente conduzir o teu filho, a tua filha, a essa vitória, a esse objetivo que eles têm buscado para a sua vida. Ó Deus, que nós estejamos preparados para tudo aquilo que o Senhor tem a fazer. Mesmo aquelas pessoas que enfrentaram nesses últimos tempos momentos difíceis, momentos de tristeza, pessoas que enfrentaram perdas, essas pessoas que foram feridas de alguma forma, que o Senhor possa erguê-las, que o Senhor possa motivá-las, encorajá-las através do teu Espírito, para que elas possam tomar posse dessa vida abundante que o Senhor tem para nós. Nós recebemos pela fé
cada uma das tuas promessas. Sabemos que o Senhor é conosco por onde quer que andemos, que a tua presença possa nos fortalecer, possa nos guiar, possa fazer com que enxerguemos mais longe. Que o Senhor nos dê força e coragem diante de qualquer obstáculo que surgir à nossa frente. Que não desviemos o nosso olhar, nem para a direita nem para a esquerda, mas que possamos manter o nosso olhar fixo no Senhor. Que essa pessoa que está ouvindo essa mensagem tenha foco e mantenha o seu foco. Pedimos que o Senhor preencha a nossa mente com pensamentos que nos tragam esperança. Tira de nós, Senhor, todo sentimento contrário, toda angústia, toda inveja, todo ódio, e nos enche com a tua palavra, com a tua esperança e com a tua fé. Em nome de Jesus. Tira de nós todo medo e todo desânimo. Eu peço que o Senhor visite nesse momento essa pessoa que está ouvindo essa mensagem e dê a ela ânimo, força e coragem. Que ela tenha disposição e determinação para alcançar os seus objetivos, para conquistar as vitórias, e que mesmo diante das dificuldades, ela não desanime, mas ela permaneça firme no Senhor. É por isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Tome posse de cada uma das promessas que foi ministrada aqui. E antes de sair, eu te peço o seguinte: se essa mensagem abençoou a sua vida, compartilhe ela com alguém. A palavra de Deus tem o poder de transformar a vida das pessoas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus.